Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo, com tudo que você precisa saber nesta terça-feira. E chega ao fim o auxílio emergencial, o programa econômico e social criado pelo governo para socorrer pessoas de baixa renda durante a crise do coronavírus. De abril a dezembro, o governo gastou cerca de 322 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial e as parcelas extras do auxílio extensão. Aproximadamente 70 milhões de brasileiros foram beneficiados com pelo menos um pagamento. Hoje, a Caixa realiza o último depósito, que é para os aniversariantes de dezembro que não estão inscritos no Bolsa Família. E termina também nesta quinta-feira, depois de amanhã, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Com isso, as empresas devem encerrar os acordos de redução de salário e jornada feitos com os funcionários. Com o fim do programa de preservação do emprego e da renda, o chamado benefício emergencial, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários. As medidas de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos de trabalho entraram em vigor em abril e valem até o dia 31. Pela legislação trabalhista, o acordo só continuaria valendo se o programa fosse prorrogado pelo governo federal. A suspensão e a redução de jornada e de salário não são permitidas por lei, mas foram liberadas por causa da pandemia e do estado de calamidade pública. Os empregados que tiveram o contrato suspenso ou o salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período do acordo, a não ser que sejam demitidos por justa causa. Se o empregador dispensar o funcionário sem justa causa durante o período de estabilidade provisória, vai ter que arcar com a indenização, que varia de 50% a 100% do salário. As empresas que decidirem demitir os funcionários também devem pagar as verbas rescisórias e indenizatórias normalmente, com os mesmos valores previstos antes da adesão ao programa do governo. A estimativa do governo com o programa era de preservar 10 milhões de empregos. Segundo o balanço, quase metade dos acordos foi de suspensão dos contratos de trabalho. E, neste caso, os salários estavam cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, que é de R$ 1.818, para funcionários de empresas com receita bruta de até R$ 4.800.000. Apesar de grave, a pandemia da Covid-19 deve ser vista como um alerta para possíveis crises sanitárias piores. Em uma coletiva, a Organização Mundial da Saúde destacou o contexto globalizado em que vivemos e a necessidade do mundo estar preparado para o futuro. Em uma entrevista coletiva, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, destacou o coronavírus como um alerta. Essa pandemia tem sido muito severa, se espalhou pelo mundo todo muito rapidamente e afetou todos os cantos do planeta. Mas não é necessariamente a maior. Este vírus é muito transmissível, mata pessoas e priva de entes queridos. Mas o nível atual de letalidade é razoavelmente baixo para outras doenças emergentes. É um alerta. O epidemiologista falou sobre a importância de ações conjuntas e de se preparar para o futuro. O planeta é frágil. Vivemos em uma sociedade global cada vez mais complexa. As ameaças vão continuar. Se há uma coisa que precisamos tirar dessa pandemia, com toda a tragédia e perda, é que precisamos agir em conjunto. Precisamos nos preparar para algo que pode ser ainda mais grave no futuro. Devemos honrar os que se foram, melhorando no que fazemos todos os dias. A entrevista marcou um ano desde que a agência da ONU soube pela primeira vez do novo vírus se espalhando na China. Desde então, a Covid-19 matou quase 1.800.000 pessoas em todo o mundo, com mais de 80 milhões de infectados. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que vai bloquear o acesso às praias da cidade na noite do dia 31 de dezembro para evitar aglomerações. As medidas incluem a proibição de circulação de veículos ao longo dos cerca de 30 quilômetros do litoral carioca, onde milhões de pessoas costumam se reunir na noite de Réveillon. Precisamos dar um recado duro e direto para a população. Porém, é necessário que nesse dia 31 todos fiquem em casa. Somente os moradores dos bairros vizinhos poderão passear pela orla. As violações das medidas poderão ser penalizadas com multas de até R$15 mil. Cerca de 40 barreiras policiais vão bloquear as ruas que levam às praias, tanto para transporte público quanto para veículos particulares.
Além disso, o metrô deixará de circular nessas áreas. O que queremos passar neste momento, independente das restrições criadas, é que depende muito da atitude de cada um de nós. Faça uma virada consciente, fique em casa. Na semana passada, a Prefeitura já havia proibido a entrada em Copacabana a partir das 20 horas do dia 31. A Prefeitura havia anunciado festividades virtuais com shows de música online, mas 2 semanas atrás anunciou o cancelamento de qualquer evento oficial. E o presidente Jair Bolsonaro participou ontem de uma partida de futebol amistosa e deixou a sua marca dentro das 4 linhas. O jogo beneficente ocorreu no estádio do Santos, a Vila Belmiro. O presidente, que ficou em campo alguns minutos, foi ao chão após fazer um gol muito festejado, mesmo que impedido. Participaram do amistoso dirigentes, músicos e atletas. A partida foi organizada pelo ex-jogador Narciso e faz parte da campanha Natal Sem Fome. O presidente vai passar o ano novo no litoral paulista, na cidade vizinha de Guarujá. E vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa terça-feira em todo o Brasil. A terça-feira será marcada por muitas pancadas de chuva, especialmente sobre a região norte do país. Alerta para temporais que acontecem a qualquer hora, especialmente no estado de Roraima, inclusive na capital Boa Vista, em grande parte do Amazonas, inclusive na região de Manaus, no oeste do Acre e também sobre o oeste do Pará. Nessas áreas, a chuva acontece a qualquer hora. As pancadas serão isoladas apenas entre a tarde e a noite, também com risco de chuva forte em todas as outras áreas do Acre, no estado de Rondônia, em Mato Grosso, no Tocantins e também sobre as capitais Belém, Macapá e na região de São Luís. Também chove de forma muito isolada apenas no fim do dia entre as capitais Goiânia, Brasília e também sobre a região de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, no norte do Paraná e também sobre Mato Grosso do Sul, uma mudança na circulação dos ventos pode provocar pancadas de chuva desde cedo, mas a sensação será de tempo bastante abafado e vários períodos de sol devem ocorrer no decorrer do dia. Nessas áreas, não se descarta o risco para chuva forte. As pancadas de chuva vão acontecer entre o meio da tarde e início da noite, nas demais áreas paranaenses, inclusive em Curitiba, no estado de Santa Catarina e também sobre o centro-norte gaúcho. Por outro lado, o tempo fica firme e sem chuva nesta terça, no centro-sul do Rio Grande do Sul, na região de Vitória e desde o norte mineiro até os estados do Ceará e do Piauí. A chuva ainda será passageira e não apresenta risco para temporais em toda a costa leste do Nordeste, inclusive em Salvador. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 19 graus na capital federal. A máxima à tarde chega a 33 graus em Cuiabá, faz 34 graus em Palmas e a máxima chega a 32 graus em Vitória. E essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã com uma matéria sobre acessibilidade. Uma proposta do deputado Davi Soares, do DEM, já aprovada pela Câmara dos Deputados, vai mudar a vida de muita gente que tem dificuldade de locomoção, garantindo mais autonomia na hora de fazer compras. Eu volto já, em menos de uma hora. Te espero.